Olá, tudo bem? Meu nome é Mayra, eu sou estudante do quinto semestre do curso de Fisioterapia e esse vídeo é uma avaliação da disciplina de Recursos Terapêuticos 2, ministrada pelo professor Geraldo Neri, e tem como objetivo, meu e da minha equipe, de mostrar de forma simples e explicar 12 recursos da termofototerapia que podem ser utilizados no tecido cutâneo. A gente tem aqui uma maquete, que é a representação da estrutura do tecido cutâneo, com suas camadas, e também com as estruturas que a compõem, né, como terminações nervosas, vasos sanguíneos, células, que a gente vai estar explicando ao longo do vídeo. Como a nossa maquete tem apenas a representação da estrutura do tecido cutâneo, da pele, a gente não vai focar em casos em que ela está lesionada, com inflamação, ou no processo de regeneração, processo reparativo. Vai ser apenas nos efeitos fisiológicos normais que os recursos que vão ser citados ao longo do vídeo vão provocar. Vou começar falando sobre a termoterapia e a crioterapia. A termoterapia utiliza o calor superficial para tratar, e a crioterapia utiliza o frio superficial para tratar. No caso do calor, ela vai atingir a profundidade de 1 a 2 centímetros na pele, então são as camadas mais superficiais. E, no caso do frio, vai atingir 4 centímetros de profundidade na pele. Ou seja, vai chegar até a hipoderme, mas não vai ter efeito significativo nela. Então, começando, vou falar sobre os mecanorreceptores, porque eles não vão ser influenciados nem pelo frio nem pelo calor, não vão sofrer alterações decorrentes desses fatores. As células de Merkel, os discos de Merkel, os corpúsculos de Meissner e os corpúsculos de Pacini. Eles não vão sofrer alteração, por causa do frio e do calor, porque eles são mecanorreceptores. Também as células de Langerhans, que não vão sofrer alterações, porque são células imunológicas e elas não detectam o frio e o calor. Aí, para as estruturas que vão sofrer alterações decorrentes do frio e do calor, os vasos sanguíneos, eles vão vasodilatar, vão sofrer dilatação decorrente do calor. Isso vai permitir que chegue mais sangue, mais oferta de oxigênio e nutrientes para as células do tecido cutâneo. E a vasoconstricção no frio, né? O tamanho dos vasos sanguíneos vai diminuir o espaço e vai permitir menos chegada de nutrientes, de oxigênio. E também as glândulas, a glândula sebácea e as glândulas sudoríparas, elas vão, no calor, ser estimuladas a secretar o sebo, a oleosidade, e as sudoríparas, o suor. Ambos vão trabalhar juntos para a termorregulação da pele. Tem também o músculo eretor do pelo. No calor, ele vai ficar relaxado, então o pelo vai ficar normal, deitadinho sobre a pele. Mas no frio, ele vai contrair e os pelos vão ficar eretos. Por isso que quando a gente frio, a gente fica com os pelinhos todos levantados. Falando um pouco sobre essas células aqui, que são os queratinócitos e os melanócitos, eles vão trabalhar juntos quando há calor. O que vai acontecer? Quando a pele, por exemplo, tem exposição solar, os queratinócitos vão detectar esse calor, essa exposição, e vão enviar sinais de inflamação para os melanócitos, para que eles produzem melanina, e essa melanina vai ser espalhada para essas células, para os queratinócitos, para proteger a pele contra raios UV, contra a exposição solar. E tem também as terminações nervosas livres, que são responsáveis por detectar calor e frio e mandar essa informação para o sistema nervoso central. E tem também os corpúsculos de Ruffini, que são termorreceptores de calor, e os corpúsculos de Cauda, que não estão aqui representados, mas são termorreceptores de frio. Ambos detectam o calor e o frio, respectivamente, e mandam essas respostas detectadas no ambiente para o sistema nervoso central. Olá pessoal, me chamo Maria Luísa e agora eu vou falar um pouco sobre a alteração terapêutica e seus efeitos na pele. Aqui é a representação de um aparelho que a gente usa aqui na clínica, e a alteração terapêutica, ele é um aparelho de baixa intensidade e a profundidade dele na pele vai depender dos parâmetros que a gente vai utilizar. Então, o procedimento padrão que tem são aparelhos de 3 MHz e de 1 MHz, onde o de 3 MHz ele vai atingir a parte superficial da epiderme, cerca de 1 a 3 centímetros, e ele vai ter o efeito basicamente como uma barreira de passagem. Ele não tem um efeito terapêutico considerável nessa parte superficial, então ele serve como uma barreira de passagem para as outras camadas. Por isso que é importante, quando for ajustar os parâmetros, ajustar também a intensidade para que não ocorra efeitos adversos como queimaduras nessa região. Já na segunda camada da pele, que é a camada da derme, que é a mais profunda, é mais utilizado, né, recomendado que seja o parâmetro de 1 MHz, que vai ter essa profundidade de 3 centímetros para baixo, né, para poder alcançar essa parte da pele. E aqui a ultrassom vai agir como efeitos térmicos, ele vai causar vasodilatação, extensibilidade do colágeno e vai estimular a produção dos fibroblastos também. Isso que dentre os efeitos dele, né, tem a melhora da textura da pele, que vai vir da camada mais profunda para mais superficial, e também essa questão de
acelerar o processo de cicatrização. E além disso, eles vão promover efeitos de cavitação estável que vai estimular na remodelação de tecidos mais profundos. Já os efeitos na hipoderme também, a ultrassom ela não é a mais indicada, né, para agir na hipoderme, porque a hipoderme não absorve bem a energia da ultrassom, então ela também vai servir como um método de transferência, né, de energia para tecidos mais profundos. Agora, vamos adentrar no assunto de ultracavitação, que também é um método terapêutico que utiliza as ondas ultrassônicas, mas de baixa frequência. E, diferente do ultrassom, ela vai penetrar profundamente, então, a parte da epiderme e da derme vai funcionar também como barreiras, né? E o foco mesmo de tratamento dela vai ser na hipoderme, onde, quando a energia chegar no tecido adiposo, ele vai criar microbolhas, e essas microbolhas elas vão implodir dentro das células adiposas e elas vão se romper e vai acontecer esse processo de morte celular dos adipócitos. Então, com isso, essas células adiposas vai ser drenada pelo corpo e por isso que ele é bem indicado para questões de gordura localizada. Não é muito indicado para questões de eliminação de gordura de partes maiores do corpo, e sim de gordura apenas localizada. Oi gente, me chamo Elana, vou falar um pouquinho sobre laser terapia e depois de luz interna pulsada. E começando com os efeitos do laser. Na epiderme, ela promove o reparo tecidual. Esse reparo tecidual acontece porque quando a luz é absorvida, ela estimula a síntese de ATP, o óxido nítrico e a sinalização celular. Isso estimula o processo de revitalização da pele. Ele também, em feridas ou queimaduras, acelera a cicatrização da pele. Já na derme, o laser ativa os fibroblastos e aumenta a síntese de elastina e de colágeno, que melhora a fineza da pele. Também ocorre vasodilatação, que aí vai fazer chegar mais sangue e, consequentemente, mais nutrientes e oxigênio. Falando da hipoderme, que não faz parte da pele, mas o laser ele tem uma ação de causar furos nas células dos adipócitos, que isso causa a liberação de triglicerídeos. E também leva à apoptose dos adipócitos. E isso faz eliminar a gordura, que é usada muito em tratamentos estéticos. Falando agora da luz intensa pulsada, ela é uma luz policromática, então a gente tem que colocar filtros para alcançar determinadas camadas da pele. Na epiderme, a LIP só tem efeitos térmicos e de renovação superficial. Já na derme, ela provoca contração tissular, que isso estimula a síntese de colágeno, causando um rejuvenescimento igual o que a gente falou um pouco anterior do laser. A luz, dependendo do filtro, também é absorvida pela hemoglobina, que causa a contração de microvasos. E na hipoderme a gente não tem efeitos significativos que foram comprovados cientificamente. O LIP ele também é utilizado muito em epilação, e ele usa o pelo como um para-choque para destruir o folículo piloso. Esse processo ele é chamado de fototermólise seletiva. Oi pessoal, meu nome é Mariana e agora a gente vai falar um pouco sobre as ondas de choque na pele. As ondas de choque são ondas acústicas de alta energia que promovem alguns efeitos terapêuticos. Na epiderme, ela não funciona diretamente, porque a epiderme ela vai servir como uma barreira estrutural. Caso a epiderme ela esteja lesionada, ela vai interferir diretamente no efeito terapêutico que as ondas de choque vão causar nas camadas inferiores a ela. Já na camada da derme, ela vai ser responsável pela ação analgésica, seja pela dessensibilização neural ou pela liberação de substâncias anti-inflamatórias. Já nos vasos sanguíneos, ela é responsável pela neovascularização, pelo aumento do fluxo sanguíneo e, consequentemente, o aumento da oxigenação. E essa fase é mais comum na derme reticular, já que é onde a gente tem a maior rede de vascularização. Nas glândulas sudoríparas e sebáceas, essa ação das ondas de choque não é tão influente. Mas o aumento da vascularização pode acelerar o metabolismo, favorecendo as trocas que ali existem. Já a hipoderme, que não faz parte da pele, ela pode ajudar na redução inflamatória, na drenagem linfática e na redução de aderências. Já na parte da estética, é nessa camada que é focado os tratamentos de fibroses e celulites. E para finalizar, como isso se aplica na prática clínica? As ondas de choque elas são utilizadas para o tratamento de tendinopatias, de lesões e dores crônicas, para celulites e fibroses e aderências teciduais. Me chamo Ruth e agora eu vou falar sobre os efeitos da magnetoterapia na pele. Contextualizando, é um recurso que vai utilizar de campos magnéticos de baixa intensidade no corpo para interagir com os tecidos biológicos. Então, vão ser utilizados como esse ou esse, que vão atuar aumentando o metabolismo celular, o que traz respostas positivas para a nossa pele. Começando pela epiderme, a magnetoterapia não vai ter um efeito direto, pois é uma região avascular. Indiretamente, ele pode irrigar a epiderme através das ações na derme,
e pode acelerar e ajudar no processo de cicatrização superficial nessa região da epiderme. Na derme, na região mais inferior, a camada reticular, ela vai atuar aumentando a atividade celular, produzindo mais ATP, e aí a atividade dos fibroblastos vão aumentar, produzindo mais elastina e colágeno, o que vai dar mais firmeza à pele. Já na camada papilar, vai ter um efeito de reduzir os mediadores inflamatórios, ou seja, vai ajudar aí no processo de cicatrização. A hipoderme, a gente pode dizer que os efeitos eles vão ser indiretos, como por exemplo a melhora da circulação sanguínea mais profunda. Ela vai ter efeitos melhores e mais precisos na região da derme. Por fim, a gente pode resumir que os efeitos fisiológicos da magnetoterapia na pele vão ser a redução da inflamação, acelerar o processo de cicatrização, o aumento do ATP, né, da atividade celular, o aumento da atividade dos fibroblastos e a angiogênese. Meu nome é Laisa, dando continuidade ao assunto, falando agora sobre ultrassom macro e microfocado. Nem a ultrassom macro, nem a microfocado vai atuar diretamente na epiderme. Na derme, então, colágenos, fibras elásticas, vasos e glândulas, onde a ultrassom microfocado vai atuar principalmente criando pequenos pontos de calor que vão estimular o colágeno e melhorar a firmeza e tratar a flacidez leve a moderada. Já a ultrassom macrofocado vai atuar na hipoderme, ajudando a reduzir a gordura localizada quando indicado. Ela também vai atuar depois da camada hipoderme no sistema muscular panorótico superficial, promovendo lift e contração estrutural. O LED amarelo, ou AMBA, ele alcança a epiderme e a derme superficial, e ele tem efeito calmante, anti-inflamatório e drenante. Por isso, ele é ótimo para peles sensíveis e para reduzir edema. O LED azul age aqui na epiderme, a camada mais superficial, ele tem ação antibactericida e por isso é mais usado principalmente em casos de acne. Ainda falando sobre LED, o infravermelho ele vai atuar de forma indireta na epiderme, já na derme vai atuar na camada reticular de maneira melhor, atuando ali nos fibroblastos, produzindo mais colágeno tipo 1 e tipo 3. Já na camada papilar vai atuar em células como mastócitos e macrófagos, reduzindo a inflamação. Na hipoderme, o infravermelho ele vai ter uma atuação parcial, promovendo uma melhora metabólica. Diferente do LED infravermelho, o LED vermelho vai atuar mais superficialmente na região da epiderme. Vai interagir com a melanina, vai promover a renovação desses queratinócitos, vai melhorar o processo de cicatrização dessa região. Na região da derme, vai ter um efeito menor, mas ainda assim melhora a microcirculação. Na hipoderme, ele não tem efeitos significativos. Bom, falando agora sobre a radiofrequência, ela é uma tecnologia que utiliza as ondas eletromagnéticas para gerar um calor profundo na pele. Então, esse calor, ele não é superficial, vai agir dessa forma na derme e na hipoderme sem causar lesão. A radiofrequência, ela gera movimentos oscilatórios nas moléculas de água. E isso faz com que haja uma produção de um calor endógeno. Esse calor endógeno, ele é produzido de dentro para fora. Isso vai aumentar o metabolismo celular e também vai ativar as células responsáveis pela produção do colágeno. A radiofrequência, ela não vai atuar diretamente na epiderme, onde essa energia ela vai acabar atravessando essa camada para agir na derme, que é um local onde possui uma alta densidade de células, de água, fibroblastos, elastina. Então esse aquecimento ele vai acabar estimulando esses fibroblastos a produzirem mais colágeno. Então a ação da radiofrequência vai ser diretamente na derme para garantir o efeito de firmeza facial e uma melhor qualidade da pele. A radiofrequência também vai atuar na hipoderme, no tecido adiposo superficial, melhorando a circulação, o que vai garantir também uma melhor textura da pele. Sobre as formas de aplicação, na radiofrequência a gente tem a aplicação monopolar, bipolar ou tetrapolar. Basicamente, na aplicação monopolar, essa ação ela vai acontecer mais profundamente no tecido, enquanto a bipolar vai acontecer de maneira mais superficial. De maneira geral, a radiofrequência ela vai ter efeitos muito benéficos para a pele, visto que melhora a produção de colágeno, de elastina, garantindo uma pele mais firme e mais elástica. Falando agora da diatermia por micro-ondas, ela é uma tecnologia de altíssima frequência que vai aquecer os tecidos mais profundos e mais ricos em água. E a gente pensa na derme profunda e também nos músculos. As micro-ondas, elas provocam um aquecimento dielétrico e também um aquecimento rápido da derme profunda. Na epiderme, as micro-ondas elas não têm um efeito muito direto. Na derme, elas vão atuar melhorando o metabolismo, vão gerar um leve aquecimento e o seu principal alvo vão ser a hipoderme e os músculos, onde eles vão gerar um aquecimento maior.
Nessas regiões, ela vai melhorar a mobilidade, reduzir a rigidez articular e também facilita os processos de reparação tecidual. Dessa forma, essa diatermia por micro-ondas vai ser importante e indicada para pacientes com lesões musculares profundas, como estiramentos e contraturas. Também vai ser indicada para pacientes com dores musculares crônicas e também para melhorar a rigidez articular. Já a diatermia por ondas curtas, ela utiliza uma frequência fixa para gerar esse aquecimento profundo e homogêneo em tecidos por meio dos campos eletromagnéticos contínuos ou pulsados. A sua ação nas camadas da pele, a gente tem que, na epiderme, ela gera um aquecimento mínimo, na derme, ela pode gerar uma melhora da perfusão, melhora do metabolismo, e na hipoderme, nos músculos, ela vai ter uma ação mais direta, trazendo efeitos benéficos como a melhora da mobilidade, redução da dor, melhora da elasticidade e diversos outros aspectos. Então, esse calor ele vai agir de forma mais profunda, garantindo esses benefícios para o paciente. Para a sua aplicação, a gente pode pensar nos métodos capacitivos e indutivos, onde o método capacitivo ele vai ter um alvo maior em tecido adiposo, enquanto o indutivo ele vai ter uma ação maior nos músculos.